Olá, sou Marisa, sou enfermeira, mestre em enfermagem na atenção primária à saúde. Estou hoje aqui para apresentar o trabalho intitulado como Teoria das Transições na Construção de um Padrão de Registro para a Enfermagem. Também são autores do trabalho a professora Edlamar Kátia Adami, professora Márcia Regina Cubas e a professora Elisângela Argenta Zanata. A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda que pode ser assintomática ou com sintomas, que estes podem ser leves, moderados, graves ou críticos. No advento da pandemia, que se iniciou em 2020, houve um aumento da demanda nos sistemas de saúde, especialmente na atenção primária à saúde, em decorrência das sequelas da doença. Nesse cenário, o enfermeiro é um dos principais atores desse cuidado. Ele tem potencial de identificar as necessidades de saúde através da consulta de enfermagem, na qual ele pode identificar os diagnósticos de enfermagem, fazer o planejamento do cuidado, implementar as intervenções e avaliar o impacto dessa assistência. Todas essas ações é imprescindível o registro de forma clara, objetiva e padronizada. Nesse sentido, temos disponíveis os sistemas de linguagem padronizada, sistemas que mundialmente são conhecidos, como por exemplo a CIP. Ainda, para embasar a construção de conhecimento e a prática assistencial de enfermagem, as teorias de enfermagem, elas fundamentam todo esse processo. Nesse trabalho, enfatizaremos a teoria das transições, a qual serviu como base para a formulação desse instrumento. A teoria das transições dispõe que indivíduos, família e o sistema de saúde vivenciam mudanças e que para essas mudanças são necessárias estratégias para que a transição ocorra num processo saudável. Nessa perspectiva estão os pacientes vítimas da Covid-19 com sequelas da doença, que passaram pelo processo de saúde e doença e que no pós-doença precisam conviver com essas sequelas, demandando assistência e um cuidado personalizado. E é por meio da avaliação de cada aspecto que a transição propõe que se faz a avaliação e a definição de diagnósticos, das intervenções e da avaliação desse processo saúde e doença. Então, com base na CIP e sustentada pela teoria das transições, o padrão de registro foi construído com 55 enunciados de diagnósticos e resultados de enfermagem, 364 enunciados de intervenções de enfermagem, sendo 97 referente à avaliação de prontidão, 195 de preparo para a transição e de 72 de suplementação de papéis. Conforme vocês podem acompanhar através do QR Code aqui na tela, o instrumento padrão de registro ele foi construído a partir da CIP, embasado na teoria das transições, e ele se configura uma tecnologia inovadora, visto que claramente é possível visualizar a interface entre a CIP e a teoria das transições. Sua estrutura facilita o raciocínio clínico do enfermeiro, considerando as características da teoria de transições. Este padrão de registro ele foi construído especificamente para pacientes vítimas da Covid-19. Então, a primeira coluna
ele traz os diagnósticos de enfermagem pertinentes a esses pacientes. Na segunda coluna, trazem os condicionantes dessa transição, ou seja, os facilitadores e os inibidores dessa transição. A terceira coluna traz as intervenções de enfermagem propostas a partir dos aspectos da teoria, onde os aspectos avaliativos são com caráter investigativo, o preparo das transições é mais orientativo e educativos, e os aspectos de suplementação de papéis, eles são mais gerenciais. A quarta coluna, ela traz os resultados dessa implementação, o que se espera após esse cuidado. A quinta coluna, ela permite uma avaliação desse processo de transição através da avaliação dos indicativos desse processo, que podem ser positivos ou negativos. E a sexta coluna traz algumas hipóteses de resultados que podem ser alcançados, que da mesma forma podem ser positivos ou não. Como é possível vocês perceberem, então a estrutura desse padrão de registro, ele facilita a operacionalidade, fortalecendo o raciocínio clínico do enfermeiro quanto às etapas do processo de enfermagem, considerando as características da teoria. E o diferencial desse instrumento, então, é essa possibilidade de identificar a fusão entre a CIP e a teoria de transições, o qual enriquece as ações do enfermeiro e ampliam a possibilidade de cuidados, considerando os aspectos da doença. Além disso, esse padrão de registro ele pode ser adaptado para outras condições de saúde que configure um processo de transição, como podemos citar o ciclo vital, sendo a pessoa passando da adolescência para a fase adulta, ou mesmo no de desenvolvimento, onde uma mulher se torna mãe, ou mesmo numa situação de luto. Aqui compartilho com vocês algumas referências bibliográficas utilizadas para a elaboração deste trabalho. Agradeço a oportunidade e a atenção de todos.